Olá, meu nome é Rafael Gonçalves. Estarei fazendo a explanação do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Me foi dado essa responsabilidade e o meu colega, Fábio, ele vai fazer a exposição dos capítulos 4 e 5. Nós faremos essa exposição com vistas à nota na matéria de símbolos de fé da IPB pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Nosso professor, Reverendo Dr. Gerson Leite de Moraes. Sigamos. O capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, ele trata dos decretos de Deus, dos eternos decretos de Deus. Eu fiz uma disposição a respeito desse capítulo. A disposição, ela está em 5 pontos, onde a primeira e a segunda sessão tratam do soberano plano de Deus, as sessões 3, 4 e 5 da soberana determinação para seu próprio louvor. A sessão 6, o propósito de Deus, ele estabelece meios e condições. Já a seção 7, ele fala da estrita justiça soberana do Senhor. E, por fim, a seção 8, ela vai falar do devido cuidado que cada um de nós devemos ter com o mistério dessa doutrina. Alguns vão entender essa doutrina como sendo a doutrina da predestinação, essa doutrina dos decretos eternos de Deus. Vamos às sessões 1 e 2. Vejamos o que diz a primeira sessão. A primeira sessão diz que Deus, de toda a eternidade. Então, aqui há algo muito interessante, demonstrando já um atributo de Deus. Deus é eterno. E eu gostaria de enfatizar alguns pontos nessa sessão, porque ele faz com que as demais sessões se amarrem de uma maneira que construa um conhecimento e um pensamento saudável a respeito de Deus, porque se nós não construirmos já na sessão 1 algo a respeito do caráter de Deus, muito em breve na exposição das próximas sessões, nós nos perderemos sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus e o porquê ele faz o que faz. Então, Deus, ele é eterno. Então, tudo que veio a existir, existe porque ele criou, existe porque ele quis que viesse a existir. Deus é eterno e Deus, ele é muito sábio. Se eu e você achamos ou pensamos que temos algum tipo de sabedoria, com certeza ela tem origem. A origem está naquele que é dono de todo o saber. Além disso, ele é santo e tudo que ele faz passa pelo conselho da sua própria vontade e ele ordena todas as coisas de uma maneira livre e inalterável. Ou seja, tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus projetou, planejou, ordenou, irá acontecer de uma maneira livre e de uma maneira imutável. Isso irá acontecer. Agora nós precisamos caminhar um pouquinho, já que nós entendemos quem é Deus, que ele é um Deus santo, sábio, livre e eterno, nós caminharemos e perceberemos aquilo que ele faz e o que nós não podemos atribuir a ele. Perceber que Deus é santo e sábio traz a nós a ideia de que tudo aquilo que ele faz é algo bom, porque ele é sábio, e é algo santo, porque ele é santo. Deus, ele ordena de uma maneira livre e inalterada tudo o que acontece. O apóstolo Paulo, em Efésios e Romanos, vai nos trazer uma elucidação a respeito disso. Se nós estamos falando de confissão de fé, nós devemos recorrer à Bíblia. Por quê? Porque a confissão de fé nada mais é do que conceituação bíblica sintetizada, de uma maneira que todos, tanto doutos quanto indoutos, possam entender. Então, sigamos. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, a palavra de Deus, ela atesta que Deus realmente ele é livre, e tudo que ele faz pela sua própria vontade e santa vontade. O apóstolo continua dizendo o seguinte, que Deus ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem quer. Então, quando nós observamos a nossa vida, a vida de algumas pessoas, nós chegamos à conclusão de que a nossa vida está do jeito que Deus quer que ela esteja. E aí eu gostaria de falar a respeito da questão da aceitação do evangelho ou não. Ou, quando o evangelho é apresentado para nós, alguns atentam para ele, recebem ele, automaticamente ali, essas pessoas
acabam se convertendo, e outros ouvem por muitos e muitos anos a respeito do Evangelho, e aquilo não surte nenhum efeito na vida dessas pessoas. A confissão é clara, a Bíblia também. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Ele endurece quem Ele quer. Continuando, a confissão diz que, de todo modo, Deus ele não pode ser tido como o autor do pecado e nem a vontade do homem pode ser considerada como sendo violentada. E aí nós vamos lá para Tiago, que diz o seguinte: Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém pelo mal. Ou seja, se coisas desastrosas acontecem comigo e com você, pode ter certeza que isso não é fruto de algo que Deus promoveu, porque senão ele seria o autor do pecado. Mas a confissão de fé atesta que ele não é o autor do pecado. A Bíblia Sagrada diz que ele não é alguém que tenta outros pelo mal. Consequentemente, o mal vem de uma outra fonte, de uma outra origem. E eu vou dizer já que é o pecado, que vai ser falado mais adiante. Lá em Gênesis 50:20, nós temos o relato ali de José e seus irmãos. O pai de José havia morrido e os seus irmãos ficam com medo daquilo que José poderia fazer com eles. Agora José era poderoso, José governava o Egito, mas algo muito ruim aconteceu com José. E o que aconteceu com José? José foi vendido como escravo porque os seus irmãos tinham ciúmes de José. Fato é, eles fizeram o mal contra José. Porém, aquele que pode sacar o bem do mal agiu na vida dele. Ou seja, Deus, através da vida de José, suscitou o bem. O bem para quê? Para que muitas e muitas pessoas pudessem colher benesses de sua parte, que foi o que aconteceu com o povo do Egito, com os povos vizinhos e com seus próprios irmãos. Vejamos o que Isaías ele diz a respeito disso. Essa passagem, a Bíblia nos traz e diz que Deus levantou a Assíria e enviou a Assíria, essa nação ímpia, para castigar o seu próprio povo, o povo da sua nação. Mas a Assíria não sabia ou não tinha em seu coração, não pensava que Deus a havia enviado. Pelo contrário, ela pensava em destruir as outras nações e ela não imaginava que isso era um propósito de Deus. Então, Deus, ele fala o seguinte: após haver acabado essa obra, eu a castigarei. Castigarei por quê? Porque a Assíria foi arrogante, porque o coração do rei da Assíria estava cheio de orgulho, porque toda a obra que Deus fez, ele fez pela Assíria, castigando o seu povo. Fato é, a própria Assíria queria isso. A própria Assíria desejava castigar aquele povo. Essa passagem é para que nós percebamos que Deus determina algo, mas que o homem ele não é violentado naquilo que ele intenta em seu coração. A Síria já queria fazer aquilo. E então Deus promoveu aquela destruição, aquele juízo que ele traria sobre o seu povo através da Assíria. Detalhe, Deus ele diz o seguinte: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria. O Deus não. Quem disse isso foi o rei da Síria. O rei da Síria disse que eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Então Deus castiga-o pela sua arrogância. É muito interessante que Isaías ele continua o relato e ele vai falar para nós, vai trazer para nós uma ilustração. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Claro que não. Ou seja, a Síria, nessa ilustração de Isaías, ela é o machado nas mãos de Deus. Ela está trabalhando em uma obra que ela não tem noção que é de Deus, mas ela insiste em se gloriar, ela insiste em trazer orgulho para si. Seção 2 nos diz o seguinte: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então, tudo aquilo que acontece, acontece porque Deus decreta, porque Deus determina. Deus, ele não prevê para determinar.
mas ele sabe o que acontecerá, porque ele decretou. O Salmo 139, ele é um salmo muito interessante, do início ao fim, mas nós vamos pegar somente o final do versículo 4 ali. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabe tudo o que nós faremos, falaremos e pensaremos daqui a 5, 10 ou 15 minutos. Fato é, ele decretou. Mas ele não violenta a nossa vontade. Nós temos vontade. Partindo para as sessões 3, 4 e 5, na sessão 3, a confissão vai nos dizer o seguinte, que Deus, pelo seu decreto e para manifestação da sua glória, ele faz com que alguns homens e anjos sejam predestinados para a vida eterna e que outros sejam pré-ordenados para a morte eterna. Passaremos rapidamente por aqui, porque o nosso tempo é muito curto. A confissão, ela é muito clara, ela é autoexplicativa nesse aspecto. Se nós entendemos o primeiro e segundo ponto, os demais pontos caminham com uma maneira lógica e simples de se entender. A seção 4 nos diz o seguinte, que esses homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número, ele é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Ou seja, tudo aquilo que Deus decretou acontecerá da maneira que tem que acontecer. Nada muda. Para nós, que conseguimos enxergar somente um espectro limitado, tudo pode ser novidade e surpresa, mas para Deus não há nenhuma coisa e nem a outra. João 10, 14 e 16 vai dizer o seguinte, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixar aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só pastor e um só rebanho. É muito interessante perceber aqui que Jesus diz que conhece as suas ovelhas, assim como o Pai o conhece. Ou seja, ele está trazendo para si uma sabedoria, um conhecimento que está além da nossa compreensão, um conhecimento divino. Então, se ele conhece as suas ovelhas, assim como o Pai o conhece, ele realmente tem pleno, total, absoluto conhecimento de quem são aqueles que são as suas ovelhas e aqueles que hão de ser as suas ovelhas, se ainda não são. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, são conhecimentos diferentes daquele conhecimento que Jó disse ter, que conhecia Deus só de ouvir falar. E mesmo no final de sua vida, quando ele diz que o seu conhecimento de Deus é um conhecimento palpável, que os seus próprios olhos podem ver, mesmo assim esse conhecimento está muito abaixo do conhecimento de Deus. Deus, então, conhece tudo de uma maneira estrita. Então, Jesus diz que ele ainda tem outras ovelhas. Só ele sabe quem são essas ovelhas. E é um fato muito interessante isso. Sigamos na confissão. A seção 5, ela diz o seguinte, segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o seu santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor e para a sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas. É muito interessante notar que Efésios vai falar que Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis nele, em amor, em livre graça. Ele nos predestinou para ele, para que nós fôssemos adotados por meio de Jesus Cristo. E ele tinha um propósito. O propósito da sua vontade era que nós vivêssemos para louvor e glória de sua graça, e por isso ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. O propósito da nossa vida é claro. Nós devemos viver a fim de sermos para louvor e para a sua glória. Nós, os que de antemão fomos escolhidos em Cristo. Esperemos em Cristo. Vamos à sessão 6.
Seção 6, ela traz para nós o seguinte: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, ele também, na sua livre e soberana vontade, preordenou todos os meios conduzentes para esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos agora por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo Jesus pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. É muito interessante que Deus, ele começa esse ato. Então, Deus em Jesus Cristo, ele cria uma ponte de contato para nós. E nós, que éramos homens caídos, homens que herdamos o pecado original do nosso pai Adão, agora nós somos remidos por Cristo. Então, há uma união. União essa que nos permite agora sermos justificados por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo, fazendo com que nós, por adoção, façamos parte agora da família de Deus. Deus graciosamente, então, nos santifica e Deus nos garante, porque ele diz que aqueles que ele pré-ordenou, ele prepara e conduz todos os meios para que estes se salvem. Então, nós confiadamente esperamos em Cristo, guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Seção 7. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pelo qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder, às suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua glória, da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Então, Deus, ele concede ou recusa misericórdia. Para quem? Para quem ele quiser. E agora nós podemos pensar, será que Deus é mau por isso? Não, ele não é mau, porque todos estavam condenados. Então, ele concede misericórdia para quem ele quer. Então, se Cristo não for o seu ponto de união, será que a caridade pode ser o seu ponto de união com Deus? Acredito que não. Talvez você pense que se fizer boas obras, essas obras servirão para que você se encontre com Deus no último dia. Sim, você se encontrará com Deus, mas se encontrará para juízo. Só existe um meio pelo qual nós chegamos a Deus e somos salvos. Fato é que todos os caminhos levam a Deus, mas todos os caminhos levam a Deus em juízo. Somente um caminho leva a Deus em salvação, que é Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Então, nem Maria, nem Pedro, nem João, por mais santos que tivessem sido o que não foram, eles jamais poderiam levar o homem a Deus, porque Deus preordena, determina, coordena, sustenta todos os meios para que possamos ser salvos ou não. Então, você pode dizer, eu sou doutor, eu fiz PhD, eu tenho me esforçado muito, ainda assim, sem Jesus Cristo, o seu PhD não vale de nada. Eu tenho muita justiça própria. Eu sou uma pessoa que tenho amor, faço obras, sou inteligente e empenhado. A minha própria justiça me salvará. É uma tolice, um engano pensar dessa forma. A confissão deixa isso expressamente claro. A W. Pink, ele tem a seguinte frase, que eu gosto muito. A soberania de Deus significa que Deus é Deus. Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser e com quem quiser. Ou seja, Deus é Deus. Deus é um conceito absoluto. É um conceito que não está dentro da humanidade. Homem é homem, Deus é Deus. Em muitos momentos, nós tentamos ser senhores das nossas vidas, como se fôssemos Deus. É uma grande tolice quando tentamos fazer isso, porque não passamos de criaturas arrogantes quando agimos dessa forma. Mas quando entendemos que Deus é Deus, nós percebemos que nós podemos nos deleitar em sua soberania, porque ele cuida dos seus. Seção 8. Na seção 8, a confissão vai dizer o seguinte: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado,
a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Muito interessante perceber que essa doutrina, a doutrina dos decretos de Deus, ela traz algo a respeito de Deus, deixa enfaticamente claro que Deus busca a sua glória. Então, tudo que existe deve glória a Deus. E tudo que Deus faz visa a sua própria glória. Tendo isso em mente, nós começamos a compreender, não sei nem se compreendemos, mas nós deveríamos reverenciar o mistério que é essa doutrina. Deus, nós percebemos que, sendo santo e justo, ainda contém em si misericórdia. Santo, justo e misericordioso. Através da sua misericórdia, ele alcança, redime, salva e faz com que homens depravados se tornem ex-depravados e sigam-o de uma maneira humilde, alegre e de uma maneira que ele é exaltado. Deus saca o bem do mal. Somente ele tem esse poder. Você, criatura ruim, eu, criatura má. Somente Deus poderia tirar o melhor de nós, aonde nada havia de bom. Deus, ele é soberano, e sendo soberano, ele pode fazer o que ele quiser, quando quiser e com quem quiser. Nós entendemos isso. Deus, ele é um Deus justo, e sendo Deus justo, ele condenou aqueles que mereciam condenação. E ele é justo, generoso e gracioso, condenando na cruz do Calvário Cristo. E dessa forma faz com que aqueles que não podiam se achegar a ele, agora se achegam, rompendo então e criando a ponte entre o abismo que havia entre homem e Deus, promovido pelo pecado. Olhando para a doutrina dos decretos de Deus, nós percebemos que só resta a nós a humildade de perceber que Deus, ele é grande demais para que nós alcancemos. Deus, ele é grande demais para ser sintetizado em conceitos humanos. Deus, ele é grande demais para que eu possa tentar descrevê-lo. Todas as descrições que eu trago de Deus são infinitamente falhas, porque ele está acima de tudo isso. Mas nós não conseguimos descrever de outra forma. Fato é que isso traz ao meu coração e deve trazer ao seu coração humildade. Humildade de perceber a grandeza de Deus. Humildade de perceber que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nos traz também segurança. Esse Deus que nos redimiu em Cristo Jesus, nos uniu a Ele pelo mistério da fé. Ele faz com que nós tenhamos segurança. E, por fim, essa segurança não deve trazer a nós uma vida insolente, uma vida mesquinha e uma vida de promiscuidade, como muitos levam, mas ela deve trazer a nós reverência. Reverência pelo nome de Deus, reverência pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que, através do seu sacrifício, conquistou bênçãos inimagináveis para nós, e reverência ao Espírito Santo, que habita em nós. Isso é um mistério. Isso é algo profundo. Então, nós devemos humildemente nos curvar diante desse Deus e perceber que nós nada somos diante dele, mas que ele é tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo. Essa foi a exposição do capítulo 3 dos decretos de Deus. Olá a todos, continuando então aqui a exposição, vamos falar sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 da Confissão de Fé. Vamos lá. Capítulo 4 da Criação. A princípio, aprove a Deus, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis.
Essa seção está dizendo o seguinte, que nenhuma substância, qualquer outra forma do universo é autoexistente ou eterna. Isso é um atributo de Deus, sendo Ele um Deus triuno, que através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, criou a substância elementar, tanto daquilo que nós conhecemos, quanto daquilo que nós não conhecemos. E a partir do nada, Ele organizou todas as coisas, dando-lhe forma, e viu que tudo era muito bom. Lá no texto de João 17,5, Jesus chega a falar de sua glória quando o mundo não existia. Diz assim: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Tudo foi construído no espaço de 6 dias, e o fim último de Deus em sua criação foi a própria manifestação da sua glória. Dentre tantos textos, eu destaco aqui Êxodo 20:11, que diz: "Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia e o santificou." Através da sua criação, nós podemos ver e compreender claramente os atributos invisíveis de Deus. Lá em Romanos 1:20 diz: "Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis." A seção 2 desse capítulo diz assim: "Depois de haver feito outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas." A seção 2 se divide na declaração da criação do ser humano, em segundo, no ordenamento que foi dado a ele, como não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como o último ato de sua criação, Deus triuno formou o homem, dando-lhe mais adiante uma companheira, e como ato de sua obra, apenas para o ser humano foi dada a inteligência, a retidão, a santidade, isso em conformidade com a sua própria imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1:27 diz: "Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." O ser humano, diferentemente do restante da criação, ele foi formado dos elementos e matérias terrenas já previamente criadas, mas a sua alma, que é o elemento imortal, foi criado do nada. Com essa inteligência foi dada a ele a justiça e a santidade. A lei de Deus foi inserida em seu próprio coração, e ao homem foi dado domínio sobre todas as criaturas. Foi munido de natureza moral, e isso expunha o perfeito estado de uma revelação positiva da vontade do Criador. Ele foi criado com a capacidade de obedecer, mas também foi dado a ele a oportunidade, ele foi sujeitado a um teste de cair, uma vez que foi lhe dado o preceito de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porém ele assim o fez, ele comeu. Capítulo 5 da Providência, seção 1. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus continua sustentando todas as coisas, todas as criaturas, todas as suas ações, sejam elas as pequenas, sejam elas as grandes. Isso demonstra o controle providencial, e isso tem o fim de executar seu eterno querer, em manifestação à sua própria glória. A sua ação e o seu domínio durarão por toda a eternidade, como está lá em Daniel 4:34 a 35.
Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizestes. Seções 2 e 3. As seções 2 e 3 eu irei analisar conjuntamente, pois ambas têm ligação com aquilo que diz a respeito dos decretos de Deus, aquilo que já foi decretado por Deus, aquilo que Deus já tem a presciência, ou seja, o que faz parte do controle providencial de Deus, e sobre esse controle está sobre cada ser, sobre cada evento, sobre cada criatura, e sendo que isso quer dizer que a sua eficácia ela é infalível. Então diz lá: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a sua natureza das causas secundárias necessárias, livres ou contingentemente. 3. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Essa eficácia se comprova à luz da própria sabedoria e do seu infinito poder. Também à luz do que já foi comprovado e que, através do seu propósito, ele é infalível, ele é imutável, é eficaz. Também se comprova à luz das Escrituras, como exemplo lá em Salmo 33:11, que diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Na seção 3 também mostra que Deus tem o poder de executar seus fins, mesmo sem intervenção de causas secundárias. Mas essas causas foram criadas por ele também, dotadas de suas próprias propriedades, para que sejam instrumentos da própria vontade de Deus. Deus ele age em todos os processos ordinários de causas naturais, e essa expressão se assente com aquilo que nós conhecemos como lei da natureza. Mas a sua vontade também não está limitada a essas leis. Sua vontade não necessita do agir dessas leis naturais, até mesmo porque Deus ele é independente de qualquer coisa, ele não depende dessas leis. Seção 4. A seção 4 diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, e regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, sendo que Santíssimo e Justíssimo não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Essa seção, gente, não se esforça no sentido de explicar a natureza das providências divinas em relação à origem do pecado moral, bem como não se esforça de explicar o controle das ações pecaminosas das criaturas quanto à execução da vontade do próprio Deus. O que ela quer mostrar aqui, ela declara que são atos importantes. Primeiro, que Deus permite atos pecaminosos, mas ele os controla segundo a determinação de seus propósitos. Isso nós podemos ver lá com o exemplo de Faraó em Êxodo 7,13, que diz: contudo o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Outro ponto aqui é que o pecado só pertence ao agente, ao pecador. Deus não é o autor do pecado, Deus não aprova o pecado. E através da sua providência, ele visa o quê? Proibir, desencorajar e inibir a ação do pecado, com ameaças e punições reais ao pecador. As seções 5, 6 e 7, eu vou ler elas conjuntamente.
O muito sábio, justo e gracioso Deus, por muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Quanto àqueles homens malvados e ímpios, como justo juiz, seguem e endurecem em razão de pecados anteriores. Ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Mas às vezes tira os dons que possuem e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece com eles se endurecerem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Capítulo 7, seção 7, perdão. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial. Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Essas sessões, elas nos ensinam sobre a providência geral de Deus, a qual compreende sistemas, apesar de distintos, sistemas que estão interligados entre si, sistemas subordinados entre si. Então, do geral ao específico, do físico para o moral, do moral para o espiritual. Elas apontam a providência de Deus através de influências graciosas do Espírito, seja através da graça comum, que alcança todos os homens, independentemente deles serem escolhidos ou não. Então essa graça atinge a toda a humanidade. O importante aqui também é que Deus revela a natureza corrompida do ser humano, com o fim do que, além de mostrar que ele é pecador, além de mostrar a sua natureza corrompida, Deus ele acaba atuando ali como justiça, ele acaba atuando como juiz. O outro ponto da natureza que alcança a humanidade, mas aí já é aquilo que nós chamamos de graça eficaz ou graça específica, ela somente alcança os eleitos. Isso com base nos decretos desde o princípio que nós podemos ver aqui durante na nossa pesquisa. Lá em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aquilo que eu disse um pouquinho atrás, em outras palavras, vem falar o seguinte, então. O governo providencial de Deus em favor da humanidade também ele se mostra atuante com o fim do quê? De remover os freios do Espírito Santo e revela os homens ímpios, entregam-os às tentações, tiram dele os seus dons e são colocados aí à concupiscência de Satanás. Para já os eleitos, a graça ela se torna um aroma de vida, a graça eficaz. E para os ímpios, essa graça, que é a geral, ela acaba tendo aí um aroma de morte. Então é isso aí, gente. Espero que tenham compreendido a exposição, que Deus possa abençoar a cada um de vocês.